Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Quantos já foram abençoados aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Não tem como não ser em um ambiente desse. Amém, queridos? Não tem como nós não sermos abençoados num ambiente onde o Senhor é honrado. Por que você fala isso, pastor? Porque, queridos, onde Ele é honrado, Ele faz questão de estar. Ele faz questão de ministrar a tua vida, Ele faz questão de se derramar. A palavra de Deus diz que quando Ele estava em Nazaré, a cidade onde Ele cresceu, não onde Ele nasceu em Belém, da Judéia, mas Ele cresceu em Nazaré, e quando Ele já estava com seus 30 anos, 30 e pouco, já estava no ministério, Ele foi naquela cidade, e eles começaram a olhar para Jesus, mas esse aí não é o filho do Zezinho, né, do José o carpinteiro, não é o Jesus, o Emanuel? O que ele quer se declarando Cristo? Então ali a Bíblia diz que por causa da incredulidade, por causa da desonra, ele não pôde operar muitos milagres. Mas algumas pessoas aos quais estavam com o coração desejosos dele. Então eu queria te desafiar agora, você se desliga, querido, se desliga aqui dos boletos que vencem amanhã. Quem trabalha, quem é empresário sabe, né? Os boletos que venceram sábado e domingo vão ser amanhã, vão ser todos... Você vai ter que dar um jeito de pagá-los todos, mas eu creio, Deus da provisão está neste lugar. Amém, queridos? Quantos creem em milagres? Eu creio em milagres, eu tenho visto muitos milagres. E foi a partir de um posicionamento de viver tudo aquilo que a palavra de Deus tem para mim. Eu gosto muito de uma canção que fala assim: os teus pensamentos me definem, Senhor. Quantos conhecem essa canção? Teus pensamentos me definem. Não é o que os outros pensam, não é o que os outros comentam, eu já vi, fica tranquilo, está tudo sob controle. Não é o que os outros acham, mas é o que Ele sabe e o que Ele vê. Ele tem um potencial para nós, e Ele sabe que nós podemos nele alcançar esse potencial. Quantos creem nisso? Então, querido, não tem espaço para ficar choramingando, não tem espaço para ficar numa zona de incredulidade, não tem espaço para ficar numa zona de sofrimento, porque Ele tem planos de paz para nos dar um futuro e uma esperança, amém? E eu queria perguntar, se tem alguém que nos honra com a visita, primeira vez nessa casa, levanta sua mão, primeira vez ali, né? Que lindas ali. Eu queria pedir para você, se coloque em pé, que nós não conseguimos ver aqui, simplesmente com a mão levantada. Se coloque em pé, não vou pedir para você fazer nada, não vai vir aqui na frente, fica tranquilo. É só para o pessoal identificá-los e a gente vai te dar um vale presente, que nem diz o pastor Adilson, não é um vale que você vai trocar na van ou na Casas Pernambucanas, né? Mas é um vale presente para que você possa receber como é que a gente pode falar? Um mimo, isso, obrigado. Um mimo da Igreja Aba. E nós queremos dizer que vocês são muito especiais. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Pode se assentar. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Aqui é a casa do Pai. É o lugar onde nós temos a liberdade do Espírito. Eu estava lendo um livro do John Bevere. E ele comentando sobre aquela passagem que fala, onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Mas ele também comentou que é possível fazer uma tradução, aonde o Espírito de Deus está e é honrado como Senhor. Então nós temos a liberdade nele. Amém, queridos? Ele está em todos os lugares, mas ele não é Senhor em todos os lugares, não porque ele não tem esse direito, mas é porque as pessoas não querem desejá-lo como Senhor, mas aonde ele é honrado, ele vem. Então, aumenta as expectativas aí, em nome de Jesus. Cutuca quem está do teu lado, se você tem essa intimidade, fala assim, aumenta as expectativas, o Senhor vai me tocar nessa noite com fogo do altar, o Senhor vai me tocar nessa noite com um propósito poderoso, e eu vou sair daqui, queridos, incendiado e incendiando, não é simplesmente retendo para mim, mas é transbordando, porque a palavra de Deus diz que rios de águas vivas
rios de águas vivas, rios, imagine rios de águas vivas, fluindo de você, querido, fluindo de você numa terra seca, numa terra árida. Então você é portador de vida, e vida que vem do Pai das luzes, né? O autor, o Tiago diz, em quem não há mudança, nem sombra, nem pode haver sombra de variação. Ou seja, o mesmo Jesus que andou em Judeia, Samaria, Jerusalém, Ele está aqui nessa noite, e você pela fé pode tocar sim nele, você pela fé pode estender as suas mãos e tocar em Jesus. Lembra daquela mulher, 12 anos, sofria, e ela falava assim, se tão somente eu tocar, nem nele era, tocar na borda do manto de Jesus. Oh, que poder! Você sabia que nós podemos carregar essa unção que Jesus carregava? Ai, pastor, que loucura! Jesus não fez nada como Deus, Ele fez tudo como homem, um homem cheio do Espírito Santo. Olha onde nós podemos chegar, olha onde nós podemos nos atrever no Espírito, pela palavra de Deus, ousar. Nós podemos sim. Faça como essa mulher, toque em Jesus nessa noite. Queria que você colocasse a mão no seu peito. Queria que você fechasse seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és honrado neste lugar. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, tu és honrado neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu és honrado neste lugar. Nós reconhecemos o teu senhorio, Espírito Santo. Nós reconhecemos que tu és uma pessoa. Nós reconhecemos que o Senhor arde em desejo para, Senhor Deus, nos tomar por completo, para nos ter por completo. E nós nos entregamos por inteiro. Pai, eu quero declarar solos férteis. Querido, comece a imaginar agora, não abra os olhos, mas comece a imaginar o seu coração, um terreno, e o Senhor trabalhando esse terreno, tirando os espinhos. Podem ser frustrações, podem ser desilusões, podem ser sonhos que eu não cheguei a completá-los, pode ser falta de perdão, mágoa, e o Senhor vai arrancando tudo. E o Senhor vai arrancando tudo, e Ele prepara um terreno poderoso, para que você receba a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente poderosa. A palavra de Deus é uma semente poderosa. E quando ela cai num terreno fértil, ela produz frutos. Ela produz frutos. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Isaías que a palavra de Deus sai e ela faz aquilo que é a vontade do Senhor e retorna para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Ah, como eu amo. Como eu amo estar num ambiente onde Jesus é honrado. Aleluia. Queridos, nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Amém? Pastor, mas tem algo que diz que não é? Tem algumas escolas teológicas que falam que ela contém a palavra de Deus, fuja delas. Isso aí destruiu o cristianismo na Europa. E tem umas vertentes teológicas que diz que dependendo da pessoa, transforma-se em palavra de Deus. Mas nós cremos, queridos, que é a palavra de Deus. Se o Cristo, o Deus vivo, se tornou carne, nós cremos agora que Deus se transformou em leitura através de um livro. Amém, queridos? Então quando você abre a palavra de Deus, nós cremos, você está ouvindo direto dos céus. Por isso nós precisamos gastar tempo com essa palavra, nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, dizer para o Senhor: Pai, enche-me com essa palavra. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3,16, que a palavra de Deus, presta atenção nisso, que a palavra de Deus habite em você, abundantemente, amém? Que a palavra de Deus habite em você, em mim, abundantemente. Eu sempre tenho duas leituras que eu faço na Bíblia. Uma é a corrente, né, que eu falo assim: Deus, pelo menos uma vez por ano eu quero tentar ler. Às vezes eu leio um pouco mais, às vezes eu estou mais inspirado, ou às vezes eu me atenho menos aos detalhes. É tão bom se ater a detalhes na palavra de Deus. Meu Deus, a mesma passagem que você leu há uma hora atrás, ou há um dia, ou há 5 dias, hoje você lê novamente e o Senhor fala com você de diferentes formas. E eu agora comecei a ler novamente. Eu entrei no livro de Atos dos Apóstolos.
também conhecido como Atos do Espírito Santo. Porque Atos do Espírito Santo é o agir do Espírito Santo através de pessoas comuns, através de pessoas normais, através de pessoas que disseram sim para o Senhor, através de pessoas que se colocaram numa posição ao qual Deus pode usá-las. E eu pergunto para você nessa noite, quantos estão dispostos? Eu sei que você já disse sim para o Senhor, mas eu queria que você fortalecesse isso. Quantos estão dispostos a dizer, sim, Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero estar, Senhor Deus, num lugar onde o Senhor possa me usar, um lugar onde eu possa estar alinhado com o Teu Espírito Santo. Levanta a mão, amém, amém, que o Senhor honre, né, o seu compromisso de levantar as mãos. E queridos, eu estava lendo o Atos dos Apóstolos e eu me ative no capítulo 2 de uma forma impressionante. De uma forma impressionante, eu vi que é um modelo, assim, claro que a gente já sabe, mas Deus falando muito forte no meu coração, esse é um modelo de igreja, não somente para aquele século, não somente para dias de avivamento. Na verdade, se você for fazer uma busca profunda da palavra avivamento, você vai encontrar poucas vezes e não tem a conotação que nós temos. Alguns dizem, o avivamento é uma vida de Deus que flui em momentos para que a igreja possa ser potencializada e ser usada como um catalisador para que um romper de Deus aconteça na terra. São teorias. Outros dizem, é quando Deus se move para um lugar, é claro, onde Ele é convidado, Ele vem. Tiago 4,8 fala, achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Pastor, mas o Espírito Santo já mora dentro de mim. Mas Tiago disse que há uma porção a mais do Senhor para aqueles que o desejam. Nós chamamos de presença manifesta de Deus. Onde Deus, Ele é amado, honrado, desejado, Ele vem de uma forma poderosa habitar, vem de uma forma poderosa capacitar pessoas a viver a sua missão, o seu destino profético. Então, queridos, eu vejo aqui em Atos 2, um romper poderoso daquilo que deveria ser a nossa normalidade. O que é uma norma? Aquilo que normatiza. É um paradigma, é um modelo a ser seguido. E quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, eles vivendo em obediência a um mandar de Jesus. Eu acho tão legal Atos dos Apóstolos capítulo 1, que fala que Jesus estava com eles e Jesus comia com eles. Mas Jesus já tinha liberado o Espírito Santo. Você pode ver isso em João 20, 22, e soprou sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo, mas naquele momento eles receberam e posso dizer para você, não sentiram nada, mas receberam. É da onde nós dizemos que ao mergulhar, né, no Espírito Santo maior, para que o Senhor cumpra destinos proféticos neste lugar, para que nós possamos viver como Jesus viveu, um homem cheio do Espírito Santo, e ele andava em poder, curando toda sorte de enfermidades e expulsava demônios. Ou seja, nós fomos levantados a exemplo de Jesus para desfazer as obras do inimigo. Você, aonde você está, você foi levantado para desfazer as obras de Satanás, assim como Cristo foi, nós o somos. 1 João 4,17 ou 5,17 fala, tal qual ele foi, olha que forte isso, tal qual ele foi, nós o somos do mundo. Tal qual ele foi, nós o somos do mundo. Então, quando nós vemos aqui, no capítulo 2, o de repente de Deus acontecendo, que é um avivamento, mas é a normalidade do Senhor. Quando eu quero dizer que uma normalidade do Senhor é aquilo que nós deveríamos estar vivendo e não vivemos. E o Senhor, pela graça, quando homens e mulheres começam a clamar, Ele vem com poder. Isso que aconteceu em vários lugares do mundo ao longo da história. Mas, queridos, essa deveria ser a nossa normalidade. A palavra de Deus diz aqui, abra comigo lá em Atos 2, capítulo 1. Aqueles estavam reunidos cumprindo uma vontade do Senhor, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, obedeçam, estejam numa posição de obediência,
para que vocês possam receber o plus de Deus, que é o normal para que cada crente possa viver o seu futuro profético em Deus. Mas, queridos, eu vejo assim, a maioria esmagadora da igreja não vivendo isso, porque ainda não entendeu isso. Mas Deus tem isso para você. Ele fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia fala que 120 malucos, 122, às vezes você chama os caras que têm fome de Deus de doido. Às vezes eles não se enquadram no nosso estereótipo de pessoa normal, queridos, mas Deus não está interessado numa normalidade. Deus quer os malucos mesmo. Quantos aqui assistiram aquele Jesus Revolution? Ninguém assistiu? Alguns, só uma mão levantou ali. Foi um movimento que aconteceu nos anos 60, 70, onde Deus ele visita um povo esquecido pela igreja, os hippies, os usuários de LSD, os que fumavam maconha na praia, os que queriam só saber de droga, rock and roll. Ainda bem que rock and roll não é de Satanás, Deus remiu o rock and roll. E sexo fora do casamento. E Deus visitou aquele povo, queridos, e um avivamento surgiu naquele lugar. Então Deus ele usa os menos prováveis. Às vezes você se categoriza inferior. Deus ele olha para você e fala assim, é você que eu quero usar. É você, eu uso as coisas loucas. Eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Quantos se enquadram aqui nas coisas loucas? Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, vivendo em comunhão, em obediência, em oração. Atos 1,14 fala que eles se reuniam, eles estavam reunidos ali, orando, buscando o mais de Deus. E de repente é uma palavra que denota surpresa. De repente é uma palavra, nós não estávamos esperando. Mas o de repente de Deus veio, queridos, e junto com o de repente de Deus veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles queriam mais de Deus. Eles tinham sede de Deus, fome de Deus. Eles não se contentavam em viver numa linha de mediocridade. O que eu falo quando nós falamos em linha de mediocridade? Mediano, querido. Aquele que se contenta apenas em vir todos os domingos para a igreja. Aquele que se contenta apenas em se alimentar aos domingos. Agora eu estou alimentado, querido. Não, isso aqui precisa ser uma reunião de adoração, ser um culto, um serviço que nós prestamos ao Senhor. Mas aonde você vai buscar sustento para que você possa resistir a este mundo que nos afronta? É um lugar secreto de oração. É um lugar secreto de oração, aonde você aprende a ouvir a voz do Senhor, aonde você aprende a ter comunhão com o Espírito Santo, aonde você aprende a se quebrantar, aonde você aprende a se arrepender. Senhor, fala, Deus, o que eu preciso mudar na minha vida para que eu tenha mais de Ti? Às vezes a gente fala assim, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Mas a verdade, como pessoa, nós temos que olhar para o Espírito Santo e dizer assim, Espírito Santo, como eu faço para me dar mais ao Senhor? Como eu faço para me dar mais ao Senhor? Querido, quando você lê Ezequiel 47, você vê, ali a Bíblia diz, um homem mediu 500 côvados, ou seja, mediu 1000 metros, e levou o profeta, e as águas batiam até o tornozelo, e mediu mais 500 côvados, mais 1000 metros, e as águas batiam até o joelho, e mediu mais 500 côvados, mais 1000 metros, e as águas batiam na cintura, e mediu mais 500 metros, mais 1000 metros, e as águas batiam no ombro. Depois o lugar que ele precisava ir era profundo demais, não conseguia ir, senão nadando, senão se entregando total. Quer dizer, aquilo fala de um rio de Deus, que por onde passa cura, um rio de Deus que por onde passa traz cura, um rio de Deus que por onde passa muda as situações. Isso era algo que falava de que a igreja iria viver no Espírito Santo,
Mas o interessante é que depois que ele chegou nesse lugar, o homem o trouxe novamente para a beira. É como se dissesse assim: agora a decisão é sua. Até onde você quer ir com Deus? Até onde você quer ir com o Espírito Santo? Quer ficar nas partes rasas, onde você tem o controle? Nas partes rasas. Quer dizer, eu sou muito medroso com água, então quando eu vou na praia, eu fico ali na praia, só correndo, né? A gente não vai mais, mas quando minha filha era pequenininha, a gente ficava na beira correndo, porque é onde eu tenho controle. É onde eu tenho controle. Quando você entra um pouco mais, quando está aqui no joelho, você já sente, uau. Ainda você tem o controle. Quando está aqui na cintura, ainda você tem o controle, mas você, uau, já está querendo me levar. É o rio querendo te tomar. Então não sou eu que tenho, é Ele quem me tem. Você não vai ter tudo de Deus enquanto você não entregar tudo para Deus. Agora quando você vai a regiões mais profundas, ali você tem que nadar, ali você tem que mergulhar, ali você pega a correnteza deste rio e este rio te leva. Este rio te leva. Quantos querem ser levados pelas correntezas do Espírito Santo? Ah, Senhor, eu quero fazer, Senhor, na terra, Senhor, eu quero proclamar os teus decretos, eu quero fazer as tuas loucuras. Queridos, esses homens não imaginavam o que poderia acontecer com um homem cheio do Espírito Santo. Aqui nós vemos, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Fogo de Deus. Isso aqui aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. Era a festa também que se comemorava as primícias, ou seja, os primeiros frutos. Os primeiros frutos. O povo levava os seus primeiros frutos para ofertar ao Senhor, para dizer para o Senhor: Deus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo no meio da nação. Mas também se comemorava aquilo que aconteceu lá no Sinai, quando Moisés desce com as tábuas da lei, e o povo está pecando, e ele quebra aquelas tábuas da lei. E na primeira Páscoa, no primeiro Pentecoste, o povo de Israel, como um povo livre, eles viram 3.000 pessoas que morreram. Morreram por causa da incredulidade, por causa do pecado. Quando Moisés desce, ele estava diante de um bezerro de ouro, e a esse bezerro de ouro eles deram o nome de Elohim, eles deram o nome de Yahvé, ou seja, tu és o Deus que tem me tirado das situações. Então eles carregavam em Pentecostes uma tristeza, porque naquele dia eles pecaram, e ainda não tinha sido revelado a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas agora nesse Pentecostes, ao contrário, não mais 3.000 pessoas morreram, mas um homem cheio do Espírito Santo, que há poucos dias atrás tinha negado Jesus. Pedro tinha negado a Jesus. Agora ele se levanta na autoridade do Espírito Santo, ele prega para aquela nação, ele prega para todas aquelas pessoas que se reuniam de várias nações, e o sobrenatural estava acontecendo ali, queridos, porque nós vemos que o Espírito Santo desceu e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, sem exceção. Todos nós somos qualificados para o mover profético de Deus. Olha para quem está do teu lado, se você pode. Fale assim: você é qualificado para o mover que Deus quer trazer nesses dias. Aquilo que o Senhor começou a fazer, né, quando o Espírito Santo veio de uma forma poderosa sobre eles, continua a ser feito. Basta você dizer: Senhor, eu quero isso. E todos ficaram cheios. Olha que interessante, mas eles já tinham recebido o Espírito Santo. Quando Jesus fala: receba o Espírito Santo, mas diz aqui de uma plenitude. E o interessante é que ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, os mesmos que receberam, em alguns outros lugares, no 4:32, e vai mais adiante no capítulo 7, as mesmas pessoas, novamente foram cheias do Espírito Santo,
Ele diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Homens normais. E o interessante é que a cidade ainda não tinha noção do que estava acontecendo naquele cenáculo, naquele segundo andar, em inglês, no upper room. Tem até um pessoal doido que eles oram 24/7 há vários anos, e é chamado de upper room, ou seja, o lugar da oração, o lugar da obediência. Querido, quando nós entramos num lugar de obediência, eu sempre gosto de dizer que o abecedário de Deus não é ABCD, mas é obedecer. Quando você obedece, Deus te leva a lugares que você nunca imagina onde estaria. Talvez Pedro nunca imaginasse que eles estariam vivendo aqui o normal de Deus, aquilo que nós chamamos de avivamento. Queridos, eu amo estudar sobre avivamento. Eu amo falar sobre avivamento. Eu creio que isso queima no meu coração. E é uma das questões que, às vezes, eu até deixo as pessoas enfadonhas, porque quando nós vamos conversar, eu gosto de falar sobre aquilo que aconteceu na Rua Azusa, eu gosto de falar daquilo que aconteceu no país de Gales, eu gosto de falar daquilo que aconteceu nas Ilhas Hébridas com Duncan Campbell, eu gosto de falar daquilo que aconteceu com Jonathan Edwards, eu gosto de falar daquilo que aconteceu com John Wesley, com Charles Wesley, com Jonathan Edwards, pessoas que entenderam que o normal de Deus é viver neste fogo do Espírito Santo. O resto é mornidão, querido. E a Bíblia fala que a mornidão será um fator de enjoo no Senhor. Eu vomitar-te-ei da minha boca. Então esse é o normal. É uma igreja vivendo na expectativa do mais de Deus. Deus, o Senhor pode, o Senhor tem mais para a minha vida, o Senhor tem mais, eu quero esse mais, eu quero viver, Senhor. Deus, esse mais do Senhor todos os dias da minha vida, em todos os momentos, é a consciência da presença. Alguém já disse assim, que andar com o Espírito Santo sobre você, é como que uma pomba pousasse no teu ombro, e você tivesse a consciência dela, e você andasse com todo cuidado. Presta atenção, imagine uma pomba pousada no seu ombro e você não queria que ela fosse embora. Então você anda com todo cuidado, uma consciência da presença. O Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, as situações são transformadas. É uma chave quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, quando Ele fala assim, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Querido, a nossa missão é trazer o céu para a terra. Pastor, como é que pode isso? É trazer o céu para a terra. É trazer o céu para a terra. Aonde você estiver, querido. As trevas reconhecem que há alguém que está vivendo este plano de alinhamento com os céus. E as manifestações acontecem, os milagres acontecem. Situações são transformadas. Quando você vive essa dinâmica, você entende, essa é a minha missão. E muitas vezes nós como igreja, a grande maioria da igreja, confunde a sua missão com o seu destino. Qual que é o nosso destino? Nosso destino é o céu, não é, Guilherme? Um dia nós vamos morar com Jesus. Se você estuda bem estudadinho, você vai ver que não é no céu, é na terra transformada. Até frustra, né, alguns. Mas eu sonhava em andar nas nuvenzinhas com a harpinha na mão. Não é isso, querido. É algo maravilhoso, tremendo. Mas a nossa missão é trazer o céu para a terra. É viver essa normalidade que nós chamamos de avivamento. É uma das únicas versículos que tem a palavra avivamento em Abacuque, que fala, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Mas aquilo que nós chamamos de avivamento é uma normalidade. Eu fico imaginando, esses dias eu estava pensando, conversando com a Gi. Eu falo, Gi, isso é o normal. Nós não podemos querer menos do que isso. Isso é o normal. Mesmo que te chamem de maluco, eu gosto muito daquela expressão, mesmo que te chamem de Jesus Freak. Maluco por Jesus, mas eu sou maluco por Jesus. Eu tenho... Vamos esquecer isso. Eu fico imaginando, até eu estava conversando com a Gi, eu fico imaginando eu chegando no apóstolo Pedro e falando, Pedrão, é o seguinte,
Tem algo que a gente precisa buscar. Né, o Pedrão, curiosão, sanguíneo, olha para mim e fala assim: conta, rapaz, o que é? Olha, é o bombástico, que vai mudar situações, vai mudar cidades, vai mudar gerações, vai mudar destinos. O que é? É avivamento. Ele, mas o que é avivamento? Pedrão, avivamento é o seguinte, cara. É quando o Espírito Santo, ele vem morar no lugar onde nós estamos. E o Pedrão de repente pensa: acho que eu conheço isso. O que mais que tem avivamento? Pedrão, é o seguinte, avivamento é os crentes andando e conversões acontecendo. Pedrão de repente não fala, né, para não... Agora, depois de receber o enchimento do Espírito Santo, está educadinho, né? Está controlado pelo Espírito Santo, mas ele pensa com ele mesmo: a primeira vez que eu preguei, 3 mil pessoas se converteram. Na segunda, 5 mil pessoas se converteram. De repente está por ali também Felipe, né? Que viveu uma poderosa normalidade daquilo que a Bíblia chama de um mover profético espiritual na cidade de Samaria, onde pessoas eram curadas. Havia um movimento poderoso de libertação. De repente ele pergunta para mim: o que mais é? Felipe, tem avivamento, né? Felipe estava lá, no caminho que ia para a Etiópia, já tinha sido trasladado. Olha bem, queridos, eu amo experiências, especialmente experiências bíblicas. E às vezes eu oro ao Senhor: como é que foi a manha do Senhor trasladar Felipe, né, daquele caminho que ia para a Etiópia. O Senhor o trasladou para a cidade de Azoto, né? De repente ele estava lá com a galera. Ele começa a falar: cara, educadinho também, para não me desmotivar. Ele fala assim: mas Samaria, a gente está vivendo isso. Pessoas se convertendo, espírito imundo indo embora. E vai que naquela também, nesse compartilhar, aparece o apóstolo Paulo. E eu começo a compartilhar com ele, ele pensa assim: uau, mas pessoas, elas levam até lenços meus, e pessoas são curadas. De repente o Pedrão fala assim: eu já ouvi de pessoas que foram curadas quando a minha sombra passou. Queridos, você está entendendo? Isso é o normal para nós, igreja. Isso é o normal para nós, igreja. Essa deveria ser a nossa normalidade. Mas aonde nós nos perdemos? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Uma religiosidade. O Senhor quer nos usar nestes dias, querido. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, quero que você entenda, últimos dias começaram após a morte e ressurreição de Jesus. Não é algo para o fim. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esse mover eu quero trazer para Curitiba, esse mover eu quero trazer para o Xaxim, esse mover eu quero levar a partir da igreja Aba, nesses que levantaram as suas mãos e disseram: eu quero isso para a minha vida, viver essa normalidade. Queridos, quando eu falo normalidade, nós vivemos um cristianismo comum, porque o normal é esse. Quando você lê Atos dos Apóstolos, o normal é esse. Nós chamamos de sobrenatural, mas o normal é esse. Nós não desvinculamos nossa vida espiritual da vida secular. Não há secularismo. Eu não sou crente só na igreja, mas eu sou crente no ônibus. Eu creio em Jesus, nos lugares onde eu frequento, onde eu trabalho. E através de mim, Jesus manifesta o seu céu. Através da minha vida, Jesus derrama da sua glória. Através da minha vida, Jesus cura pessoas. Queridos, eu tenho visto isso nos lugares onde eu tenho andado. A partir de um posicionamento. A partir de um posicionamento. Queridos, quando Jesus encontra pessoas que estão orando, pessoas que querem buscar a sua face, que querem viver essa responsabilidade, queridos, Ele vem com o seu céu, Ele vem com as suas promessas. E queridos, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Essa semana eu estava
eu estava lendo algo muito poderoso, que é chamado do pecado de não orar. Quem é que já ouviu falar do pecado de não orar? John Richard Rice foi um pregador, e ele usou o versículo de 1 Samuel 12, 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor deixando de orar. Ele diz assim, não orar é um pecado horrível. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós oramos as coisas acontecem. Quando nós buscamos em Deus, em oração, em jejum, as coisas começam a mudar. Por isso eu não creio eu não creio em pessoas que gostam de entrar numa zona de reclamação, numa zona de desconforto, numa zona de choramingação, mas eu creio em pessoas que descobrem o poder da oração. Ele fala assim, não orar é um pecado horrível, faz parte do desprezo da alma perdida pela pessoa de Cristo. É o mesmo que apostasia num filho de Deus. Não orar é mais uma forma de exprimir a incredulidade. É também a mãe, companheira de todo vil pecado, tanto como o bar é a mãe do embriaguez e a lascívia, a do adultério. Não duvido de que não orar é em si mesmo pior que o assassinato, o adultério e a blasfêmia. E mais fundamental, pois revela mais claramente o coração. De fato, enquanto o adultério, o assassinato e a blasfêmia podem apanhar desprevenido uma pessoa obcecada pela mente carnal, não orar é o próprio coração dessa mente. Indecisão, falta de sabedoria e de direção são causados por não orar. Quantas vezes tenho errado, tenho faltado com os meus deveres e tem me faltado poder e alegria, tudo isso por causa do pecado de não orar. Analisando tudo isso, podemos afirmar mais uma vez que não orar é um pecado horrível. E este é também o mal das igrejas, falta da verdadeira oração. O mesmo pecado é o mal dos ministros do Senhor. O mal da congregação é ainda esse altissonante pecado de não orar. O nosso Deus tem um remédio para todo pecado, fracasso e falta de recursos. Basta orarmos o suficiente e de maneira efetiva. É pecado quando oramos e pedimos erradamente para consumir em nossa luxúria aquilo que Deus nos deu. Também é pecado orar sem fé. E é uma grande lástima quando a vida é errada no lar, os males não corrigidos, a dureza do coração, a rebeldia, a falta de amor pela Bíblia ou algum amor secreto impedem as nossas orações. Porém, o maior pecado é não orar. O nosso maior problema e talvez o nosso maior pecado não é que oramos mal, e sim que não oramos. Devemos pedir a Deus de modo direto, como quando uma mulher vai fazer compras, ou como um motorista pede gasolina ou óleo em um posto, ou mesmo quando o menino pede um pão. A oração definida, direta, vai certamente conseguir uma resposta de Deus, mas infelizmente esse tipo de oração não é experimentado nem conhecido por muitos crentes. O não orar traz como resultado toda a falta de fruto, poder e gozo na vida do cristão. E para terminar, os discípulos rogaram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Não disseram, Senhor, ensina-nos como orar. Simplesmente disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Minha oração é que o povo de Deus abandone o seu pecado de não orar e comece já a praticar a oração. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Nós vemos que tudo isso aconteceu, todo esse mover, esse de repente de Deus aconteceu, porque 120 pessoas estavam reunidas em oração. E quando pessoas se reúnem em oração, as coisas começam a acontecer. Quer mudança na tua vida? Começa a orar. Quer mudança na sua vida? Começa a jejuar. Jesus mesmo disse para os seus discípulos frustrados, porque não conseguiram expulsar uma casta de demônios. E Jesus olha para eles e fala assim, olha, esse tipo de casta só sai com oração e jejum. No ano de 1997, eu fui convidado para visitar um lugar onde Deus estava movendo numa normalidade bíblica de Atos 2, que nós chamamos de avivamento. Coisa que já viram falar do avivamento que aconteceu na cidade de Toronto,
o avivamento do aeroporto, várias pessoas se converteram, igrejas foram avivadas, igrejas entraram num prumo dos céus, e aquilo pipocou para o mundo inteiro. E uma das cidades que recebeu um avivamento poderoso foi Pensacola. Querido, quando eu cheguei naquela cidade, uma das coisas que me impressionou, né, no culto, quando eu entrei no culto, o prefeito estava na igreja, ele agradecendo o pastor: pastor, obrigado por aquilo que está acontecendo nessa igreja, obrigado porque há pessoas que oram, obrigado porque há pessoas que jejuam. Desde que esse mover começou a acontecer nessa igreja, prostíbulos fecharam. Parece aquilo que a gente lê, né, do avivamento do país de Gales, pessoas embriagadas e os bares fechando. E ele falou assim: prostíbulos fecharam, os bares fecharam, a polícia não está tendo muito trabalho agora, porque nessa cidade tem uma igreja, tem um povo que está buscando a face do Senhor. Queridos, e quando Deus chega com essa normalidade, aquilo que nós chamamos de avivamento, isso irrompe para fora das quatro paredes da igreja. Isso causa um poder em todos os lugares ao redor dessa igreja. E o prefeito estava lá: obrigado, pastor. E aquilo me impressionou, mas algo que me impressionou também foi quando eu recebi esse convite. Eu tinha meus 20 e poucos anos, estava correndo atrás do sonho americano. Eu era dono de uma empresa nos Estados Unidos. Eu falei de manhã, eu tinha uma BMW lá, tinha uma equipe, tinha um caminhão, tinha equipamentos. E eu falei: cara, o que eu quero com um lugar onde estão dizendo que está havendo um avivamento? E essa pessoa insistiu: vamos lá, cara, isso vai mudar a tua história, isso vai mudar a tua vida. E foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, eu até falei para ele: mas a gente vai chegar 8 horas da manhã, que horas que é o culto? Ele falou assim: rapaz, o culto é 7 horas da noite. Mas para que a gente possa entrar no culto das 7, tinha vários cultos, mas para que a gente pudesse entrar no culto das 7, a gente tinha que chegar 8 horas da manhã para ficar na fila. E quando eu cheguei naquela fila, mal-humorado até, o que eu vou ficar fazendo aqui nessa fila, toda essa hora, todas essas horas? E quando eu cheguei naquela fila, eu já via pessoas sendo curadas na fila. Eu via grupos de jovens adorando ao Senhor, queridos, e sendo batizados no Espírito Santo. Eu vi pessoas rolando no chão. Eu falei: que loucura. Eu vi um mover profético ali no estacionamento. Quando eu entrei na igreja, a presença do Senhor tomou aquele lugar. Eu falei: uau, Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Deus. O Senhor está neste lugar. E o pastor Steve Hill, ele pregava e ele usava um balde de lixo. Ele andava pela igreja e ele começava a falar sobre pecado, sobre vícios. Ele falava assim: você que é viciado em cocaína, você que é viciado em heroína, você que é viciado em maconha, e se por acaso você trouxe, não tenha medo e comece a colocar diante do Senhor, jogue nesse balde de lixo. Você que é viciado em cigarro, você que anda com o seu, nos Estados Unidos é muito comum, você que anda com o seu borolzinho, né, o seu Jack Daniels, e cada vez que ele passava pela igreja, ele trazia um balde cheio de maconha, cocaína, cigarro, jovens depositando, pessoas que não eram casadas, colocando as camisinhas, porque eles queriam viver uma vida de santidade com o Senhor. Eles estavam se entregando, eles queriam mergulhar neste rio. Eles queriam mais do Senhor. E cada vez que ele chegava com o balde, ele falava assim: tem alguma autoridade aqui? Tem algum policial aqui? Porque tem muita coisa aqui, a gente não quer se comprometer. E vinha levantava a mão, pegava e levava. Isso é o poder de Deus, queridos. Quando Deus move um povo para orar, para jejuar, as coisas acontecem na cidade. E nós vemos isso acontecendo na cidade. Pedro se levanta e ele começa a falar do Evangelho, ele começa a falar de conversão, ele começa a falar de arrependimento, e 3.000 pessoas se convertem naquele dia, e até então ninguém sabia que eles estavam lá, mas o Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo veio de uma forma poderosa sobre eles. Sabe, queridos, eu entendo que aquilo que Deus precisa para nos transformar naquilo que Ele transformou Pedro, basta nós dizermos sim.
Basta nós falarmos: sim, eu quero, Jesus. Eu quero viver isso aonde eu estiver. Eu quero viver isso, Senhor Deus, na minha escola, na minha casa com os meus pais, na minha casa com os meus filhos. Senhor, eu quero viver isso, Senhor Deus, na minha família. Por mais que seja difícil, mas eu quero viver isso. Assim como Pedro, assim como aqueles apóstolos viveram isso, assim como aqueles que vieram depois, assim como aqueles novos convertidos, que diz a palavra de Deus que por onde eles passavam quando enfrentaram aquela perseguição, que culminou na morte de Estevão, por onde eles passavam, um avivamento acontecia, por onde eles passavam, curas aconteciam, por onde eles passavam, pessoas eram libertas, por onde eles passavam, o reino de Deus era manifesto, por onde eles andavam, as curas de Deus aconteciam. E o Senhor quer remir a terra, e é através das nossas vidas, basta nós falarmos: sim, Senhor, eu quero isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Daqueles 12 discípulos de Jesus, o mais qualificado era Judas. Sabia disso? Judas era de uma região nobre de Israel, da Judéia. Agora o resto era tudo sítio louco. Eles eram os improváveis. Eles eram os improváveis. Mas quando o Espírito Santo vem, Ele transforma os improváveis nas pessoas certas, para lugares certos, para manifestações poderosas de Deus nesta terra. Eu queria que você se colocasse de pé. Coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor, eu digo sim ao teu mover nestes dias. Eu digo não, Senhor Deus, para o meu pecado. Eu digo não, Senhor Deus, ao não arrependimento. Eu digo não, Senhor Deus, a uma vida de não oração. Eu digo não, Senhor Deus, a uma vida, Deus, de não jejum. Pai, eu quero ser encontrado por Ti. Eu quero, e a Tua palavra diz que os Teus olhos passam por toda a terra, e Ele quer se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dEle. E eu queria perguntar: quantos querem mergulhar neste rio? Quantos querem mergulhar neste rio? Quantos querem ir a lugares mais profundos? Quantos querem ser levados pelas correntezas do Espírito Santo? Quantos querem dizer: Senhor, como eu posso me dar mais para o Senhor? Eu queria te convidar a vir aqui na frente. E nós queremos estar orando com você. Nós queremos estar declarando sobre a sua vida mais de Deus, mais de Deus, mais da mente de Deus, mais do poder de Deus, para mudar situações. Oh, venha, Senhor, venha, Senhor, com mais de Ti. Venha, Senhor, com mais da Tua presença. Oh, aviva-nos, Senhor. Vem, 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 Senhor. O que a história nunca viu. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh! Vem com mais de Ti, Senhor. Vem com mais de Ti, Senhor. Vem com mais de Ti, Senhor. Mais. Queremos entrar mais fundo. Queremos ir 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 mais fundo. Mais fundo em Ti, Senhor. Oh! Aleluia. Sim, Senhor, te damos liberdade. Vem cair sobre nós. Venha sobre nós, porque o Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu para declarar vista aos cegos. O Senhor nos ungiu para declarar vista aos cegos. O Senhor nos ungiu para declarar ao paralítico: anda. Para declarar liberdade ao cativo.
para declarar liberdade. que cai o teu Espírito. Liberdade ao cativo, para anunciar o ano da graça do Senhor, para anunciar o ano da graça do Senhor, para anunciar o ano da graça do Senhor, para anunciar o ano da graça do Senhor. Aviva, Aleluia. aviva-nos em fazer. Sim, Senhor. Um homem Vem fazer, vem fazer, vem fazer, vem fazer, vem fazer, vem fazer, Senhor. Aviva! Vem trazer, Senhor Deus, a normalidade para as nossas vidas. Dizemos não, não, não à mornidão, não à mornidão. Dizemos não à mornidão, dizemos não à mornidão. Dizemos não, Senhor. Deus, Deus, dizemos não ao comum. Pai, queremos nos alinhar com os céus. Queremos nos alinhar com os céus. Nos alinhar com os céus. Sim, sim. Clamamos a Ti, Senhor. Oh, mais uma vez. sim. Queremos ver o céu descer. Os céus abertos, os céus abertos. Oh, sim. A terra chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Sim. Oh, que seja agora, Senhor. Derrama, derrama mais, 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 mais o Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas.